Sala de Bate-Papo. Gente, pois é, na nossa sala de bate-papo hoje eu estou tendo o prazer de receber o professor e historiador Marcelo Lambert. Gente, um assunto que vem causando certo tremor, né, para algumas pessoas, certo temor, na verdade, de que o mundo iria acabar em 2012. Inclusive, recentemente no programa da Luciana Gimenez, foi abordado esse tema e uma pessoa lá disse que o mundo acabaria em 2012. E de acordo com o calendário maia, em 2012, uma estranha série de eventos como colisão de meteoros, planetas com a Terra e previsões de muitos paranormais sobre a probabilidade do mundo acabar em 2012. Como, por exemplo, problemas de conservação do nosso planeta. Podemos citar aí o efeito estufa, parecem estar convergindo aí para que a gente possa falar sobre a destruição da humanidade nesse ano, 2012. E pensando nisso, eu convidei um historiador, ele é muito catedrático em falar sobre isso, porque ele conhece a cultura maia, conhece o calendário maia. Professor Marcelo Lambert. Boa tarde, professor, e obrigado pela presença. Boa tarde, Cacá, e a todos os ouvintes. Professor, que história é essa, né? De que o mundo vai acabar em 2012, então eu tenho que aproveitar agora, porque 2012 éramos, né? Não, na verdade existe um grande equívoco nessa interpretação. Eu até entendo que é um ato de irresponsabilidade você colocar isso na mídia, né? As pessoas colocarem que o mundo vai acabar em 2012. Me lembra um pouco a história do Orson Welles, quando ele fez aquela dramatização nos Estados Unidos de que a Terra estava sendo invadida por extraterrestres e muitas pessoas cometeram suicídio. Foi um grande, né, um alvoroço lá nos Estados Unidos por causa dessa história criada pelo Orson Welles. Então tem que se tomar cuidado. Quando você fala que 2012 vai acabar o mundo, é muito complicado. É muito complicado. Como eu disse e repito, eu acho até entendo como um ato de irresponsabilidade. O calendário maia, na verdade, ele fala sobre uma série de eventos, ele define 2012 como o final de um ciclo e não é colocado como o final do planeta. Na verdade, o nosso mundo, se você fizer uma análise, ele é extremamente vulnerável. O mundo pode acabar agora numa guerra nuclear, não sei, mas sobre a perspectiva do calendário maia, isso não é real. O calendário maia ele é extremamente preciso em uma série de eventos, mas em nenhuma parte dele é colocado que o mundo vai acabar, como muitos estão interpretando, inclusive relacionando isso com profecias, estão relacionando a Nostradamus, a Edgar Cayce, a códigos da Bíblia e etc, etc. Mas, na verdade, isso é muito mais intencional na questão econômica, vender palestra, vender livros, do que verdadeiramente uma contextualização histórica. Agora, professor Marcelo Lambert, a gente ouviu muito falar sobre isso. Uma época atrás, era moda falar do Nostradamus, que 2000 chegarás, 2000 passarás. Já estamos em 2009. Né? Então já teve um erro, já teve um equívoco nisso aí. Outra coisa que eu quero perguntar para o senhor: quando a gente fala da cultura maia, do calendário maia, é preciso entender primeiro quem foram os maias. Por que desse calendário diferenciado? Os maias, eles eram povos, digamos, uma inteligência superior à nossa. Eles tinham algum conhecimento a mais do que atualmente? Bom, os maias realmente eles são surpreendentes, né? A civilização maia ela é pré-colombiana, dizendo então que ela estava aqui na América antes da chegada de Colombo em 1492 e no entanto eles possuíam um conhecimento na área de astronomia, matemática, filosofia, história, engenharia, sensacional. O conhecimento do cosmos que eles possuíam era algo assim incrível, né? Agora, dizer que eles eram mais inteligentes que nós não seria adequado, né? Na verdade, essa civilização, eles eram homens e mulheres do seu tempo, né? Eles tinham, claro, uma arquitetura que questionamos até hoje, como eles conseguiram construir
por exemplo, a pirâmide de Kukulcã em Chichén Itzá, as pirâmides de Tikal, Palenque, todas as cidades, os sítios arqueológicos, que para você ter uma ideia, Cacá, a civilização maia, no seu apogeu, chegou a ter uma média de 50 cidades-estados, né, extremamente organizadas. Então, era uma civilização extremamente elaborada, né? E, no entanto, como eles tinham todo esse conhecimento que hoje instiga muitas pessoas, né? Como que eles sabiam e tinham a perfeição do calendário? O calendário, na verdade, ele tem 2 ciclos. Um de 365 dias, que é o Rabi, e o outro de 260 dias, que é o Tzolk'in, que é conhecido como calendário santo. E o incrível desses 2 calendários, que no final, a cada 52 anos, ele volta para o mesmo ciclo e ali retoma mais um ciclo de 52 anos. E neste período eles faziam uma série de profecias, seja ela do ponto de vista físico, do ponto de vista humano, para toda a civilização. Tanto isso é fato que os maias, inclusive, em alguns documentos, poucos que sobraram por conta da ocupação espanhola aqui na América, esses documentos que ficaram, como eu disse, poucos, eles já previam a chegada dos europeus em 1492. Então é uma civilização magnífica, que inclusive, pela sua grandiosidade, que hoje se questiona tanto esse caráter místico dos maias, né? Mas isso também, quando eu coloco um caráter místico, eu tiro toda a capacidade humana que esse povo tinha de produzir cultura e produzir história aqui na nossa América. Porque pense comigo, praticamente todos nós aprendemos lá na nossa infância que quando os europeus chegaram aqui, os povos que estavam aqui não tinham cultura, né? Eles eram só índios, né? Eram índios. Índios que ficavam caminhando pela praia, que eram preguiçosos. Isso não é real, né? Nós tínhamos aqui pessoas como eu e você, homens do seu tempo como eu e você, e que aqui estava produzindo cultura, né? E, no entanto, isso tudo foi extremamente desrespeitado, né? Isso tudo foi violentado aqui na América. E quando eu vejo, às vezes as pessoas falando que o mundo vai acabar em 2012, sob a perspectiva do calendário maia, é uma leitura da civilização maia sem levar em consideração toda a sua formação histórica. Isso é um assassinato à cultura maia, né? Eu andei pelas cidades maias, eu pesquisei toda a formação cultural, a estrutura dos templos, e na verdade tudo aquilo tinha um caráter sagrado, né? E quando eu vejo esse movimento hoje, eu entendo até que a civilização maia está sendo profanada, né? E profanada mais uma vez pelo viés do capital, ou seja, as pessoas estão construindo a ideia do apocalipse, que é um absurdo, né, sobre a ideia do calendário, sobre a perspectiva da civilização maia, e isso, mais uma vez, eu vejo os espanhóis chegando e acabando com tudo. Assim...